A partir de agora, você está no Questão de Justiça, um serviço de utilidade pública ao vivo aqui na UTV, sempre de terça-feira, das 11 ao meio-dia. Que teve nesses 2 meses a apresentação do Dr. Leopoldo. Dr. Leopoldo, obrigado. É sempre um prazer, né? Agora, para representá-lo, uma tarefa árdua, viu, Walter? Árdua, viu? Eu tenho acompanhado o programa pela internet, pela UTV ou pela TV, eu acho que você está se dando extremamente bem. Fazemos o possível, né? Com não tanto mister como você, mas fazemos o possível. Não, galã. Olha, eu vou só fazer a abertura aqui. Hoje nos estúdios aqui tem o Benê Corrêa, que é o nosso, assim, é o nosso tudo, né? Porque desde o jornalista faz a pauta, tudo do programa, só que está ali no cantinho, né? Questão de Justiça coloca em discussão hoje o tema direito de família na atualidade. O convidado é o desembargador Sebastião Amorim, autor de vários trabalhos jurídicos e literários publicados em revistas e jornais de todo o país. Entre suas obras estão os livros Direito das Sucessões, Sucessão Isso. Lançado pelo Editor Atlas de 2004. Separação e Divórcio, Teoria e Prática, Inventário e Partilhas, Direito das Sucessões, Teoria e Prática. Como é que eu fui errar o nome do livro? Ó, tá vendo o que faz? Né? Não vi no programa há tanto tempo, velho. Além disso, foi vice-presidente de interiorização da Associação dos Magistrados Brasileiros, atualmente ocupa o cargo de coordenador dos aposentados da MB. Então, fora ter errado um livro que assim é terrível, né? Mas é um amigo muito, muito particular, uma pessoa muito querida que foi desde a época do papai e um mestre para mim que até hoje, né? Não só mostra o lado de direito como foi advogado, volta a ser advogado, mas como magistrado que foi quando exercia o cargo de desembargador, né? O juiz, doutor Amorim, é realmente uma daquelas figuras no judiciário que botam o coração a serviço da população e nas linhas do jurídico, né? Então, Amorim, o senhor está bem, né? Obrigado. Não tem nem... Eu fico sempre emocionado porque o senhor espelha aquele tipo de pessoa que todo o judiciário paulista devia ter, né? Aquela pessoa que sabe tratar do próximo, né? Então, Amorim, olha, mais livro aí na parada, né? Caminhando. A gente falou disso na Rede Brasil Televisão, né? Tem como dar um close ali, ó. Caminhando. É um livro de poesia. Um poeta também, né? Nosso poeta. Da editora Juarez, o senhor está lançando agora. E tem fotos belíssimas ali da... Olha, quem é essa figura, Antônio Gomes? Esse é o meu avô. Meu avô, pai do meu pai. Olha só que galã, viu? Leva tradição genética. Doutor Amorim, ó, um galã, hein? Nossa, ainda não foi lançado esse livro, né? Não foi, a gente está aqui fazendo... Com exclusividade, hein? Exclusividade aqui na UTV e lá na Rede Brasil Televisão. Vai dar mais um close aqui no livro? Ó só. Falar aí, discutir. Olha, você vê, um magistrado consegue botar no dia a dia jurídico dele a questão da poesia, né? Não é? Você falou um mestre, né? Mas um mestre é para todos nós. Quantos dos alunos, estudantes de direito, não visualizaram o livro do Dr. Sebastião Amorim? Nossa. É um livro extremamente importante na vida do profissional do direito. A poesia sempre me acompanhou. O meu pai era poeta, o meu irmão também, a minha irmã. Então ela sempre me acompanhou na minha vida. E é uma forma, por exemplo, de extravasar um pouco aquilo que está dentro de mim. O direito é um pouco complexo, um pouco material, né? E então a gente tenta uma fuga para o lado da poesia, do encantamento e da amizade. Então essa é a poesia. Se todo mundo fosse nessa linha, né, Leopoldo? Eu acho que seria mais justo, né? Não, é sério, eu vou falar porque precisa ser humano para estar na figura. Eu vou ficar desfilando aqui, né, desfiando elogio do Dr. Amorim. Eu quero falar sobre esse tema aqui, que inclusive ontem eu estava assistindo um filme, não tem muito a ver, mas era um pai, o William Smith, estava cuidando do filho dele, uma situação que a mãe foi embora. Não é bem o caso, mas
tem nessa figura do pai que cuida do filho, que é a questão da alienação parental, né? Doutor Amorim, eu queria que o senhor descrevesse um pouquinho que se trata a alienação parental, né? Para que a pessoa possa interagir aqui e entender direitinho que não é só a questão de levar o filho embora. A alienação parental foi uma lei que surgiu naquele conjunto de leis de defesa da própria família, em especial da pessoa do menor. Então, verificou-se durante os tempos que os pais, querendo atingir um ao outro, e às vezes se valia da pessoa do filho. E com isso, fazia com que um dos pais não pudesse visitar os filhos, um dos pais não pudesse cuidar da pessoa do filho, né, procurando assim dar a ele um castigo imerecido. Por quê? Porque os pais têm o direito de ver o filho, de cuidar do filho. Evidentemente tem casos extremos que até se justifica a não visitação do pai ao filho. Mas são casos muito pequenos, porque o filho, ele depende tanto da figura materna como da figura paterna. A criança, ele tem que ser usado, tem que ser educado dentro dessas condições, tanto paterna como materna. O que acontece às vezes é que, então, algumas pessoas procuram dificultar esse convívio. E não só o cônjuge, mas às vezes os avós que têm a guarda da criança, ou terceiros que têm a guarda da criança, procuram dificultar. Então, essa lei surgiu justamente para botar um fim nessa situação. É evidente, Walter, que são situações bastante difíceis para você chegar a uma determinação. Não existe, em questão de família, não existe o certo e o errado. O que existe é uma série de atitudes para beneficiar a pessoa do menor. E é isso que nós podemos ver hoje em dia. Nós temos a lei, foi editada uma lei, a 12.318 de agosto de 2010, que justamente visou essa questão, inclusive aplicando penas às pessoas que dificultem esse contato do pai com as crianças ou da mãe com as crianças. Então é isso que essa lei visa, evitar que o menor cresça sem a figura do materno ou paterno. Denominada alienação. Agora, eu fiquei pensando, e as consequências para a criança? Porque a criança, se não bastasse as consequências psicológicas, né? Uma criança que passa por uma situação dessa, com certeza leva isso para a vida inteira. Evidente. Uma pessoa, a criança é a maior prejudicada nessa ruptura do pai e da mãe. E então toda a lei de família que trata da filiação, procura proteger justamente a figura do menor, porque essa é a maior prejudicada nos desfazimentos do lar. Agora, eu fiquei pensando, de um tempo para cá, né, os valores mudaram demais, né? Tanto que o judiciário hoje é um judiciário muito mais flexível. Claro. Né? E aí as leis mudam, né, de acordo com essa alternância dos valores, e surgiu a denominada guarda compartilhada. Claro. Alienação parental. Mas então vamos montar uma denominada guarda compartilhada, ou seja, né? E aí eu queria entender como é que funciona essa guarda compartilhada. Olha, todas essas leis que surgiram mais de 5 anos para cá, visa justamente isso, a pessoa do menor. Sabe que guarda compartilhada é uma coisa muito complexa. Porque guarda compartilhada não quer dizer que o menor fique 5 dias com a mãe e depois 5 dias com o pai. Não é isso. O que essa lei pretendeu é compartilhar justamente na educação do menor. Ou o menor esteja com a mãe ou com o pai, ele terá então essa possibilidade de outro fazer parte da vida também, decidindo também questões primordiais sobre uma criança.
A guarda compartilhada justamente visa acabar com aquela ideia. Eu tenho parte do poder, portanto eu faço o que eu quero com a criança. Não é isso. O pai tem direito à visita, a mãe tem direito a visitas, tem direito também de dar a sua opinião sobre a pessoa do filho, tanto na educação moral, como também na educação normal. De extrema importância. Agora, eu lembrei, Walter, o Questão de Justiça, numa das entrevistas lá na Rede Brasil, comentou sobre a guarda compartilhada. Eu me lembro que falaram sobre a questão do tempo. Lembrei daquela questão do tic-tac do relógio lá, que o tempo que aquele pai e aquela mãe tem para ficar com o filho na guarda compartilhada. Como é que funciona esse tempo? Ou seja, é diferente, por exemplo, quando a guarda não é compartilhada, o tempo é maior de visita, ou na guarda compartilhada existe esse tempo determinado, ou seja, o juiz determina ali o tempo para cada um ficar com aquele menor? Porque, veja bem, a guarda compartilhada é justamente isso. Ela não visa dividir o tempo. Tanto tempo com o pai, tanto tempo com a mãe. Não é isso. É permitir que o outro, aquele que não tem a guarda, possa também dar a sua opinião sobre a guarda do filho. Ele tem direito de vir, tem direito de chamar a outra parte, o pai ou a mãe, e dizer, olha, eu quero que o meu filho estude em tal colégio. Né? Eu não quero que ele faça, que frequente determinados lugares, compreende? É isso, fazer com que o menor possa ter aquele convívio com os pais. Por exemplo, hoje em dia o futebol é um amor do povo, na verdade, uma paixão do povo. E às vezes a mãe não gosta do futebol. Eu não gosto simplesmente. Não tem. Então, isso visa o pai, por exemplo, o pai, eu vou pegar o menino para ir no futebol, compreende? É fazer com que ele, vamos ver, isso materialmente, faz, ó, eu vou passar tal dia, tem um jogo assim, ele é corintiano, é palmeirense, qualquer coisa, né? E eu vou levá-lo para assistir futebol. E a mãe não pode impedir isso. A mãe não pode pedir isso, porque se trata também da educação do filho. Né? Isso é importante. Então, Amorim, com questão à alienação, acho que eu queria mostrar aqui algumas coisas mais pontuais. Por exemplo, quando se dá essa situação, é evidente que as partes não estão conversando nada, que ainda está dentro do processo, toda. Aí se identifica a questão da alienação parental. Então, vou tentar dar um exemplo, vocês me corrijam. Por exemplo, coisas do cotidiano. Então, a mãe, que, claro, tem uma bronca, né? O pai tem uma bronca, fala pro filho. E aquela relação começa, olha, seu pai é isso, sua mãe é aquilo, não sei o quê. Como é que se identifica isso? Porque a criança começa a sofrer com esse tipo de relação. Claro, né? Claro. Né? Como é que se identifica isso? Ou alguém que está de fora, identificando esse problema, um avô, um vizinho, ele pode chegar e falar, bom, olha, está acontecendo isso com essa criança, né? Ou na hora da entrega do menor, que pode acontecer também, né? Claro. Na entrega do menor, a pessoa vai lá e começa a criticar, falar mal, não sei o que, aquilo, cabeça de criança é uma esponjinha, claro. Tudo, né? Se identificado por um terceiro, que seja família ou não, isso tem como chegar em juízo e falar, está acontecendo isso, a pessoa vai ter algum constrangimento para tomar esse tipo de atitude? Olha, toda